Fala galera do Vira e Bicho, tudo bem? Sou o professor Adriano Santana e a gente veio bater um papo informal aqui e também de forma científica para falar do tal coronavírus, né? Que está essa falácia toda, né? Não só no nosso país como no mundo inteiro. Então, nada mais do que a gente esclarecer algumas coisas para vocês. Primeiro a gente vai esclarecer de uma forma informal e depois a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais científica para falar um pouco de vestibular, para falar de Enem, tá certo? Vamos lá, coronavírus. Esse vírus já antigo, que veio sofrendo algumas mutações, da China já para a Itália, da Europa, já aqui no Brasil, existem algumas lendas e outras não. Primeira coisa, é um assunto sério? Sim, trata-se de saúde e trata-se de alguns óbitos. Mas não vamos nos esquecer, a infestação dele, que pode chegar, já está no nível mundial. Na China, com mais de 1,5 bilhão de habitantes, o Brasil não tem nem 10% dessa população. E lá, quase 2% adquiriu o coronavírus e menos de 5% foram a óbito, né, dessas pessoas que adquiriram o coronavírus. Então é uma doença que a letalidade dela é baixa no que se trata de virulências, né? Se você olhar alguns dados aí, a dengue mata muito, o sarampo vem matando muito aqui no Brasil. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: vamos continuar na campanha de vacinação contra o sarampo e cuidado com o mosquito Aedes aegypti, que é um vetor não só da dengue, como de inúmeras outras viroses, né? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Quanto ao coronavírus, ele é um vírus peculiar. Ele é um vírus que sofre algumas mutações, ele é novo para a gente e por isso tem esse transtorno todo, porque o seu organismo ele precisa adquirir o vírus, aprender com o vírus, criar anticorpos e deixar algumas células de memória. Para quê? Para quando numa próxima infestação você já saiba se defender antes de desenvolver a doença em si, como acontece com o sarampo, com a catapora, né? Você pega uma vez e depois não vai pegar mais. Assim acontece com a dengue também, né? Só que a dengue são 4 tipos. Então você tem que pegar um tipo de cada vírus. E esse caso do coronavírus, se você pegar e sobreviver, que é muito mais provável, você não vai pegar ele outra vez. Mas como é algo novo, pode ser que o seu organismo esteja debilitado e você precisa estar bem, precisa estar com a imunidade alta, você precisa estar com energia no corpo. Então a gente sempre diz por aí, vamos nos alimentar bem, comer alimentos ricos em ferro e ricos em vitamina C, até porque a vitamina C ajuda muito na absorção do ferro. Ferro no sangue, células trabalhando, transportando oxigênio, conseguindo levar oxigênio para suas células sanguíneas, levando oxigênio para todas as outras células do seu corpo, produção de energia, imunidade lá em cima. Se um coronavírus vier, você consegue bater facilmente. O grande índice de mortalidade ocorre com o pessoal mais idoso, né? Então, vamos lembrar lá, a China com alto índice de poluição, as pessoas já usam máscaras, já tem um certo problema respiratório e aí de repente pega um coronavírus. Caramba, isso é uma catástrofe, né? Saúde debilitada, o progresso da doença e o óbito acaba vindo, né? Mas aqui no Brasil é de certa forma mais difícil o processo de infestação, porque a gente, mesmo estando longe, tendo essa globalização toda, esses meios de transporte muito rápido para trazer de lá para cá, já de levar para a Europa, da Europa para cá também, a gente ainda tem um cuidado diferente aqui, né? Por incrível que pareça, o nosso sistema de saúde ele é eficaz. Então, existem alguns desesperos que ocorreram recentemente no hospital, onde um senhor que veio da Itália foi liberado do hospital e ele ia ficar lá no hospital, talvez infestando ou infectando algumas outras pessoas. Não, manda ele para casa. Ele é quem tem que usar máscara. Ele é que tem que ter a precaução de não passar. Se você entrou no metrô, ou você entrou num ônibus, ou num transporte público, ou em ambientes públicos, onde todo mundo tem manuseio, quando você chegar em casa ou no seu ambiente de trabalho, lavar a mão. Você pode lavar com água e sabão, que é muito eficaz. Passar um álcool em gel também, soluções com água sanitária, tudo isso acaba desinfectando a sua mão para que você, talvez, se contraiu esse vírus, você não passe nos olhos ou nas vias respiratórias para adquirir a virulência, tá? Então,
levando muito a sério, porém sem nenhum desespero. O coronavírus, ele é um vírus intenso, é um vírus tipo RNA, porque existem dois tipos de vírus, o de DNA ou o de RNA. Ele é o de RNA, não é igual ao vírus HIV que causa AIDS, porque já saíram essas falácias por aí, não. Existem medicações para o HIV que estão sendo utilizados para o coronavírus. É possível, porque ambos são de RNA, mas são vírus totalmente distintos que atingem células distintas do seu corpo. O coronavírus, ele atinge o sistema respiratório, ele vai trabalhar lá nos seus pulmões. Então, é o cuidado que eu tenho que tomar. Se você já tem um problema pulmonar, seu cuidado é redobrado. Se você já tem uma saúde debilitada de área pulmonar, aí você tem que tomar um cuidado redobrado, tá? Mas ele vai atingir as vias respiratórias. Atingindo as vias respiratórias, pode progredir para uma pneumonia. E a gente sabe que pneumonia é um caso grave respiratório que pode levar a óbito, né? Alimentação alta, alimentação rica em ferro e rica em vitamina C, porque a vitamina C ajuda a absorção de ferro. Tomando os devidos cuidados, o coronavírus não vai te causar nenhum desespero. Aí tem algumas lendas. A alta temperatura do verão do Brasil não deixa o vírus se proliferar. Olha, o nosso corpo é de 36, 37 graus. Se realmente isso acontecesse, quando contraíssemos o vírus, a gente não desenvolveria, a gente mataria ele. Isso não é uma verdade absoluta. Fora do organismo, o vírus acima de 28 graus, ele começa a sofrer um processo de desidratação. E pode ser que ele sobreviva menos, né? Quando a gente fala até de sobreviver, a gente coloca uma aspa aí, a galera estudiosa, porque a gente sabe que o vírus não tem célula, ele não é chamado de ser vivo. Mas vamos dizer assim, ele vai ter um tempo maior de latência, ou seja, em condições menos quentes, vamos dizer assim, 25, 13 graus, essa temperatura de inverno, ele consegue sobreviver melhor, né? Agora, acima de 28 graus, ele só vai levar um tempo menor fora do organismo de forma eficaz, que normalmente ele leva uns 9 dias. Um vírus, ele tem por fora uma cápsula de proteína, e essa cápsula de proteína se combina a algumas células do seu tecido respiratório. Nas suas células do tecido respiratório, você tem proteínas que se combinam com a proteína do vírus e puxa ele para dentro. E aí começa o processo infeccioso. Como que eu faço? Eu tenho que ter produtos que destruam essa cápsula proteica do vírus, que é o álcool em gel, que é a água sanitária, né? Alguns produtos, álcool em 70%, aquele líquido para desinfectar bancadas, esses funcionam bem, tá? Agora, uma vez que entrou no seu corpo, nessa cápsula proteica, existem substâncias chamadas antígenos. Esses antígenos são aqueles que estimulam o seu corpo a produzir anticorpos. Você, em contato com esse antígeno, e uma vez reconhecendo esse antígeno, passando pelo processo da doença, você cria anticorpos e anticorpos de memória, células de memória, que sempre que você tiver contato com esse vírus, você vai combater ele facilmente. Se você não tiver o contato com essa cápsula proteica, com esse antígeno, você não consegue construir os anticorpos desejáveis. Daí se cria uma vacina. Só que, olha, atenção, a vacina vai demorar. Porque não é assim construir a vacina de uma hora para outra. Primeiro eu tenho que achar o DNA, no caso o RNA, o material genético do vírus, olhar a sequência que produz a proteína da sua cápsula, depois desenvolver uma multiplicação desse produto. Isso leva alguns anos. O que eu tenho que fazer é encontrar a droga certa para combater o vírus, porque o nosso problema agora não é nos vacinarmos, e sim conseguirmos combatê-lo quando infectados. Depois a gente vai pensar em desenvolver como estamos tentando a vacina contra a dengue, né? Já temos do sarampo, da catapora, então não é nada simples assim. Então hoje a prevenção, os cuidados são as melhores coisas a se fazer. Outras lendas contra o coronavírus é tomar chá quente, porque o vírus ele se desenvolve na minha garganta. Tem nada disso, o vírus ele se desenvolve no seu pulmão. O chá quente talvez ajude a te manter uma temperatura gostosa, é um chazinho que pode ser feito de algumas frutas, que vai te dar a maior condição de vitamina C para poder reagir contra essa virulência, tá? Então, atenção, meninos de vestibulares, galera do Enem,
Com certeza vai aparecer sobre vacina, soro e tipos de vírus nos nossos vestibulares, nos nossos concursos. Como é produzido um soro, como é produzida a vacina, qual a diferença deles dois, como é um vírus, é um ser que não tem célula, não é chamado de ser vivo, ele pode ser de DNA ou de RNA, como é o coronavírus, né? E quais nomes ou desde quando eles vêm acontecendo, né? Então, nada de alarde, nada de desespero, né? Vamos estudar para não ficar repetindo fake news por aí e nem ouvindo besteira e assimilando com medo. Nós temos que assimilar isso de forma decente, de forma cultural, de forma estudada, né? Ouvir principalmente os profissionais da área de saúde que se expõem na televisão, porque ninguém estaria louco de falar que é uma doença que não precisamos nos preocupar tanto, sendo que eles estariam arriscando as próprias vidas, né? Então, a gente não fica nesse desespero. Máscara, principalmente para quem está doente, ou se você trabalha em um local de grande contaminação. Quer ver um exemplo? Para que você vai no aeroporto buscar o seu parente se ele pode pegar um Uber e vir até você? Você não precisa transitar naquela área onde existe muitas pessoas chegando do mundo inteiro. Tá? Se você pode evitar ambientes públicos, se você pode evitar ambientes fechados, melhor ainda. Vamos abrir as janelas para o ar circular melhor. Se você não precisa ir até o hospital, não vá. Mas a primeiro sintoma que você tiver de qualquer doença, ou do coronavírus, que são doenças de processo respiratório, vindos com febre, procura um médico, porque se você se diagnosticar, não fique em desespero, você vai se curar. Tá? O problema é não infectar outras pessoas, que pode ser infectado através de tosse, utilizando o mesmo copo d'água, o mesmo talher, né? Porque através da saliva é que ele acaba sendo transmitido. Tá bom? Espero ter tirado qualquer dúvida, qualquer coisa escreve pra gente, faz um comentário aí que Viribicho tá aqui para salvar vocês. Beleza? Viribicho na cabeça. Valeu!